Bem-vindos a mais um fórum da Fintrax. Talvez o fórum que a gente pode chamar o fórum do Natal, né? A gente já está em dezembro, último deste ano nosso, mas vamos fechando ele aí com chave de ouro. Então agora chamar aqui minha amiga Vanessa Guimarães para falar um pouquinho de do que ela é, como é que ela chegou até aqui, para onde ela ainda está indo, né, nessa jornada no mercado financeiro. Bom dia, Vanessa. Bom dia, agradecer o convite de vocês, é sempre muito bom estar aqui. É uma honra fechar esse ano, que foi um ano tão intenso, né? E, de certa forma, o fechamento do ano, ele acaba carregando para a gente aquela necessidade de planejamento para o próximo ano, né? Então, a gente já começa a pensar em 2026 agora, em dezembro. E eu quero agradecer aqui a presença, tem alguns colegas de mercado, eu tenho clientes aqui presentes, e a gente vai fazer um bate-bola aqui, João, né, conforme combinado, em temas que agregam tanto para as mulheres, nessa questão da prosperidade, quanto também para os profissionais de mercado, sobre a importância da participação da mulher no planejamento financeiro, né? E falando um pouco da minha carreira, eu entrei no mercado financeiro aos 18 anos, eu comecei a trabalhar aos 15, e aos 18 anos, ainda na faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar no Unibanco e tive um crescimento de carreira exponencial. Fui promovida à gerência em 8 meses de banco, e assim eu fui construindo a minha carreira dentro do mercado financeiro. Depois, com a fusão do Unibanco ao Itaú, eu migrei para o Personalité, me continuei na parte de atendimento a cliente, como gerente de relacionamento. E encerrei minha carreira como bancária em 2015 por uma mudança pessoal de cidade, que eu saí do Rio de Janeiro, eu sou carioca e vim para São José dos Campos, e foi onde eu conheci a assessoria de investimentos e me certifiquei como planejadora pela Planejar CFP, o que foi um grande salto na minha carreira, né? Porque eu acredito muito que a visão de investimentos, quando a gente fala sobre patrimônio financeiro, a gente precisa agregar alguns fatores de uma visão mais completa. Principalmente do lado emocional, as necessidades das famílias, das pessoas. E a Fintrack é uma grande parceira nessa entrega de qualidade do meu trabalho. Então, a Fintrack é a ferramenta que eu utilizo hoje para a entrega do planejamento financeiro aos meus clientes e, sem dúvida, me permite entregar exatamente isso que eu sempre busquei, ainda quanto bancária, que era trazer uma assessoria diferenciada para o cliente, explicando para ele o porquê das soluções que eu trazia em relação a um investimento, ou um seguro, uma proteção, um crédito. E quando a gente tangibiliza isso dentro de uma entrega de um relatório, numa visão, numa reunião onde a gente apresenta a tela com gráficos e números, isso fica mais educativo para o cliente. Aí entra um pouco esse meu lado didático e que eu sempre gostei de ensinar e compartilhar ideias boas. E sempre fui uma profissional voltada para isso, eu nunca fui daquela profissional que pegava as boas ideias e guardava para mim. E ao longo do tempo eu fui sendo demandada exatamente para compartilhar com profissionais do mercado financeiro um pouco da minha experiência e ensiná-los também no desenvolvimento. Então, hoje eu sou professora de pós-graduação em planejamento financeiro, pela FIPECAF e também pela FMU, onde eu consigo auxiliar os profissionais a desenvolverem sua carreira. Então, isso é um ciclo positivo que eu falo que a gente entrega, a gente recebe, a gente aprende, a gente ensina. Então, um pouco da minha evolução aí de carreira, JP. Excelente. Eu também tenho muito disso. Eu acho que eu aprendi muito do que eu aprendi na hora que eu tentei, eu tinha que ensinar. Eram muitas dúvidas que pessoas tinham. Falavam, como é que você faz isso? Eu nunca tinha feito, mas eu tinha que imaginar como é que eu faria, né? Então, virou o meu roleplay com as pessoas, debater essas situações. Isso também me tornou dessa maneira. Eu tenho esse hábito de querer, às vezes estende até demais, né? Educar financeiramente as pessoas do que ter que fazer o esforço de venda. Porque quando a pessoa já tem a noção das necessidades de produtos, de serviços e também de um planejamento, ela que compra. Eu não preciso me esforçar por vender,
porque é o despertar daquela necessidade de eu preciso resolver essa situação. Eu acho que isso a gente está fazendo da mesma maneira. E a gente se conheceu, né, na WFlow, primeiro aí com assessores, e a vida vai nos levando, né, ou seja, esses reencontros, né, e hoje você também está aí na HCI, que também é uma dos heavy users da Fintrax. E assim, você já escreveu 2 livros, né, também, além de tudo que a gente falou, né, além de mãe, tem um monte de coisa que tem gente que acha que é multi-homem ou multi-mulher, né? Você já escreveu 2 livros, conta, porque isso é o que todo mundo diz, né? Que tem que passar a vida e escrever um livro, tem essas Plantar uma questões de árvore, né? plantar uma árvore, dar os verificadores ali para dizer, bom, estou caminhando para a minha vida. Como é que foi a ideia do primeiro livro, a repercussão disso também, e a do segundo livro, né? Porque vem mais um desafio aí, né? Fazer alguma coisa diferente do que fez. Conta É para mim a ideia verdade. de cada um e como é que ele tá sendo entendido pelo pessoal que está comprando. Ó, gente, só para vocês saberem, tá? Ela vai falar dos livros, mas a gente vai ter também aqui, a Vanessa já falou, pode entrar no LinkedIn dela lá, e ela vai, No para quem Instagram. quiser comprar o livro, no Instagram, Pode ser no tá? LinkedIn também. Ali Mas também. quem quiser o livro autografado, comprar o livro diretamente comigo, autografado, entra no meu Instagram, manda um direct para mim, que estava na live, que quer o livro, eu faço contato com vocês e encaminho autografado. Mas os livros estão à venda nas principais livrarias do país, e também na Amazon, vocês conseguem no Kindle, para quem gosta de Kindle. Eu sou mais uma amante do livro físico, né? E eu sempre gostei muito de ler. E também gostei de escrever. Hoje eu tenho participação bem representativa na mídia, na imprensa, em jornais, Valor Econômico, Estadão. Eu tenho um artigo semanal que eu faço especificamente para mulheres no LinkedIn, com temas de finanças para mulheres. Então, a escrita e a leitura sempre foi uma paixão minha. E em um dado momento da minha carreira, eu tive contato com a Roseli Boschini, que ela é dona da editora Gente, que hoje é a maior editora do país, né? E conversando sobre um pouco da minha carreira, ela me convidou a participar de um projeto, que é um projeto inovador, para casais que estavam preparando o casamento, né? Então, o livro chama Eu Disse Sim, e Agora? Então, esse livro eu participo como coautora e falo de como organizar financeiramente para o início da vida 2 e também para a festa de casamento. E lá eu fiz uma planilha especial para os casais, para eles conseguirem exatamente programar os custos da lua de mel, da festa, e trago alguns insights e alguns alertas de riscos financeiros que acontecem nesse primeiro momento do casal, porque o casal jovem, né, que ele está começando a vida 2, é natural que, às vezes, pela idade, tenha uma renda ainda não tão expressiva. Então, inicia aquele momento de construção patrimonial, né, a união de 2 forças financeiras para a construção patrimonial. Mas o sonho, às vezes, de uma grande festa, de uma grande viagem, incompatível com a realidade financeira do casal, destrói o casamento. Então, e sem dúvida, a parte financeira ela é um dos pontos assim de alerta em relação à saúde do casal, né? Hoje é um principal fator de divórcio no país, que é a questão financeira. Então, esse é o alerta do livro. E aí depois surgiu o convite do Nando Garcia, que é um estudioso da neurociência, inteligentíssimo. Eu não sei se vocês conhecem ele, e o Nando, ele criou o livro Foras da Curva, ele foi o coordenador desse livro, onde a gente fala sobre mudanças da nossa vida que a gente quer dar aquele salto, seja na vida pessoal ou profissional, e nem sempre a gente consegue exercer a nossa máxima capacidade de ação nos nossos projetos. E aí eu falo sobre prosperidade, né? Porque é um outro ponto também que eu percebo muito sensível em relação ao emocional e à vivência das pessoas nas famílias que impactam hoje decisões financeiras. Então, eu vou dar um exemplo, né? É muito comum perceber pessoas que se auto-sabotam no financeiro, mesmo tendo uma renda super alta, sendo próspero, assim, tendo recebimentos elevados, acabam entrando em endividamento porque, às vezes, no passado, ela entendeu que ter dinheiro é ruim.
porque ter dinheiro gerou conflitos na família, seja conflitos no momento de sucessão, no falecimento de algum ente muito querido, ou seja, aquele empréstimo que a pessoa fez e não recebeu, né, de volta, e perdeu a relação de um irmão ou de um pai, enfim. Então, tem pessoas que às vezes associam o dinheiro a um evento passado negativo e se autossabota com isso. Então, eu trato desses fatores nesse meu capítulo no Fora da Curva, que ficou muito legal esse trabalho. Boa. Você tocou no ponto, né, que eu digo que muito que a Fintrax, ela acaba, o resultado dela é o relatório. E o relatório é a materialização do planejamento financeiro, onde a gente tem o diagnóstico, já tem o prognóstico e já tem até o recomendado a fazer, ou seja, produtos de proteção, produtos de acumulação, estratégias tributárias, e isso acaba sendo muito legal, porque a gente ouve muito relato disso também, e acontece comigo, há uma aproximação maior quando é um casal, há uma aproximação maior dos objetivos, porque às vezes tem um que não trabalha, mas também não cuida do financeiro, está por aí. E a gente percebe, né, que a mulher foi deixada muito de lado, ou por opção, ou por necessidade do financeiro. E ela hoje, algumas já separadas, percebem que nunca tomaram decisões financeiras, as pessoas que passaram por isso e acabam tendo esse choque de realidade e tem que seguir a vida. Tem outras que são grandes executivas, hoje até cuidam do marido, cuidam dos filhos, financeiramente é o pilar. E esse é o nosso tema hoje, né? Como é que o profissional que está assistindo a gente aqui, ele deveria conduzir a conversa com esses, mulher a mulher, mas com essas duas experiências de tratar mulheres, né? Coisa que eu também Maravilha. ouço muito assim, todo mundo falando caro, cara, caro. Eu falo, pô, e as minas? As minas, ninguém fala das minas. As minas ganham dinheiro. E aí, como é que é? Eu assim, um fato curioso, João, que eu venho recebendo muita demanda de mulheres no planejamento financeiro, seja mulheres separadas, ou mulheres viúvas, mas acima de tudo mulheres casadas, preocupadas com o futuro financeiro da família, com uma percepção muito inteligente sobre finanças. E é interessante que elas chegam assim, eu não entendo nada sobre finanças, eu não sei nada sobre finanças, eu tenho medo de investir, porque elas têm medo de errar. E esse é um fato que começou a me chamar a atenção, e eu venho há algum tempo direcionando a minha carreira, principalmente no Instagram e no LinkedIn, falando muito para mulheres, para conseguir, dentro desse processo, dessa missão que eu tenho de educação financeira, atrair as mulheres para essa participação mais representativa das finanças da casa. Seja ela sozinha, seja ela, né, que tem um companheiro, não importa. Por que isso? Porque a mulher, ela tem, primeiro, já é natural da mulher a capacidade de múltiplas tarefas, né? O aprendizado da mulher, ela se dá de uma forma muito rápida, desde que ela foque nesse objetivo, desde que ela tenha interesse nisso. E eu acredito que, historicamente, realmente a mulher foi colocada num local onde ela se sentiu, talvez, diminuída da participação das finanças, achando que não tinha capacidade para isso. E é claro que, assim, aqui eu não vou falar, eu não sou o perfil de mulher feminista, tá? Não vou levantar essa bandeira, muito pelo contrário, eu defendo a ideia de que casais precisam compartilhar das ideias das finanças, do planejamento financeiro, e também respeitar os seus objetivos individuais, porque eu acho que nem tudo precisa ser pensado só em conjunto, tá? No entanto, quando a gente fala de mulheres, essa questão da preocupação com a prosperidade, com a longevidade financeira, ela realmente é um tema que está em alta. Por dois motivos. Não só a mulher que se tornou executiva, que está no trabalho, que está contribuindo para a renda familiar, às vezes até com uma participação maior do que o homem dentro da família, porque nós temos também essa realidade,
mas também mulheres que tomaram alguma decisão em algum momento da vida em focar no cuidado com os filhos e se enxerga vulnerável por não ter uma renda e o marido só ser o contribuinte dessa, né, o principal provedor da casa. E aí, se esse homem falta, né, se ele vem a faltar, se acontece uma morte prematura, como que fica a família? Porque é um ponto sensível o fato dela não se sentir segura para tomar decisões financeiras e gerir o patrimônio. Então, daí vem a importância da mulher ter esse conhecimento, que eu entendo como sendo o patrimônio familiar, o patrimônio que é dela. E quando a gente fala de tomar decisões sobre investimentos, elas não precisam ser uma expert em economia, mas ao menos ter algumas percepções, né, básicas ali de entendimento de indicadores econômicos, o que é uma inflação, o que é um CDI, para evitar até que elas caiam em algum tipo de fraude ou algum golpe, ou até mesmo uma indicação errônea por um profissional do mercado financeiro que não é ético, tá? E aqui eu não vou nem classificar se é bancário, se não é bancário, se é assessor de investimentos, não importa, porque infelizmente em todas as profissões, a gente vai ter profissionais que têm um foco no cliente e profissionais, né, e associam esse ganha-ganha em sua profissão, porque são remunerados para isso, e o profissional que às vezes não é tão ético, porque ele está focado ali no contrato de metas dele, né? Vanessa, assim, colocando que o pessoal sempre tem dúvidas aqui, né? Hoje você precisa fazer algum esforço de prospecção para atender clientes e, se não faz tanto esforço, porque já passa a receber recomendações no foco, o que você sugere para essas pessoas se colocarem para serem recomendáveis e não precisar de indicação, que eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Você ser recomendado a alguém, você já tem a porta aberta para conduzir o trabalho. Legal. Assim, primeiro falar que assim, eu amo o que eu faço. Então, quando eu começo a falar no meu trabalho, meus olhos brilham. E isso é um feedback que eu recebo de muitas pessoas. Então, eu tenho uma validação externa que me dá segurança para falar isso de uma percepção dos meus próprios clientes. Então, quando o cliente ele se sente atendido e percebe que a solução foi satisfatória para ele, ele entende a qualidade, e hoje qualidade e relação de confiança é uma coisa muito importante no mercado, em todas as profissões, em todas as entregas de produto e serviço, aquisições, enfim, ele passa a indicar. Então, hoje, meu principal canal é a indicação, é um cliente satisfeito que me indica outro cliente, e eu peço para o cliente me indicar, né? E aí, às vezes, a indicação ela vem por um momento específico, é interessante. Às vezes, eu atendo um cliente que já aconteceu casos assim, uma cliente minha que se aposentou, e os colegas que se aposentaram, ela me indicou, falou, olha, procura a Vanessa que ela vai te auxiliar nesse momento, vai te trazer a tranquilidade que você precisa para entender se o patrimônio é suficiente para dar continuidade à sua renda de uma forma passiva, né, e você não ficar dependente do INSS. Assim como eu já tive mulheres em processo de divórcio, e eu estou vivenciando um divórcio litigioso, então acaba que acontece uma identificação também, que me procuraram também para auxiliá-las. Mulheres que ficaram viúvas, por exemplo, e recebem um patrimônio, e o que eu faço com isso? Né? Eu já tive casos de clientes que eu não sabia nem que boleto ela tinha que pagar. Eu ter que ir com ela na caixinha de correios para verificar qual boleto que ela recebeu, identificar o que é. E aí, assim, o JP, eu falo que o nosso trabalho, né, e até um pouco do que a gente estava conversando aqui um pouco antes, ele tem um viés psicológico muito importante, sabe? Enxergar o cliente não como número. Eu sempre falei isso na minha época de banco. Não enxergar o cliente como um número. Ele é uma pessoa com dores, com objetivos, com planos para o futuro, com sonhos. E o primeiro contato com esses clientes que chegam até a mim para indicação é um contato profundo, é uma reunião que eu gosto, assim, eu geralmente não coloco outra reunião depois, porque pode ser uma reunião que dure 1h30, pode ser uma reunião que dure 2 horas, mas eu gosto de deixar o cliente muito à vontade para ele se abrir. Então, esse é um principal fator, assim, de indicação. Mas um outro fator que foi construído através de vocês e que também é muito interessante, foi um link onde eu encaminho para a pessoa fazer um primeiro diagnóstico financeiro, e é interessante que as pessoas geralmente se assustam com o resultado, né, e ficam preocupadas, e eu acho bem importante, porque nem todo mundo, às vezes, tem essa visão
de futuro, tá? Principalmente os homens, eu acho que os homens são mais imediatistas do que as mulheres, por isso eu reforço a importância da participação da mulher no planejamento financeiro e nas decisões financeiras também. E esse link, a pessoa consegue fazer uma simulação e através desse link ela me procura para entender o que ela pode fazer para solucionar aquele resultado que deu dentro desse diagnóstico financeiro, que eu acho sensacional. Então, rapidamente, ele consegue ter uma visão ali do todo em relação ao que ele precisa fazer para a construção de uma reserva para aposentadoria, para uma viagem, para uma transição de carreira, dependendo do objetivo de cada um. Esse captador de lead a gente sempre recomenda, tem gente que ainda não sabe usar, mas principalmente para quem faz lives em Instagram, YouTube, LinkedIn, eu acho que as pessoas têm e podem compartilhar um QR Code, e isso o cliente que vai, curiosamente, tentar, por meio das receitas, despesa, recursos financeiros, expectativa de vida e taxa de juros pré-colocada, líquida, ele já tem esses 4 cases, né? Ou seja, se você quer viver só da rentabilidade, quanto você teria que aportar? Se você quer viver da rentabilidade e do principal até a expectativa de vida, quanto você tem que aportar? Se não fizer nada, o que vai acontecer? Onde que vai ser tua morte financeira? E para viver só da rentabilidade ou para viver consumindo? E é um choque de realidade. A maioria das pessoas hoje não tem esse Waze financeiro que mostra para onde você está indo, né? E eu acho que isso já ajuda a dar aquele choque e aí ver para onde está indo. Eu costumo, primeiro, para os meus clientes, né, vender a metodologia, que eu chamo planejamento financeiro de padrão de vida, o Lifestyle Financial Planning, porque é o que eu sempre digo, né, ninguém sai para trabalhar para diminuir padrão de vida, é manter, proteger ou melhorar, né, e ao invés de falar de tanto produto, eu mostro uma metodologia que tem 3 pontos. Planejamento da vida. Antes de ficar falando de produto, né, e só de dinheiro, né, o que dinheiro representa essas pessoas, como é que ele chegou até aqui, para onde ele está querendo ir, o que ele quer resolver na vida dele, até essa expectativa de vida. E aí passa para o ponto 2, que é o planejamento financeiro, o financial planning. Sim, aí sim, colocando dados de receita, despesas, eu vou mostrando isso, e a terceira etapa é o financial advisor, ou seja, o aconselhamento, não só de produtos, mas de estratégias, de educação financeira, e é isso que eu vendo primeiro para o cliente. Eu deixo na Fintrax, perguntar como é que você normalmente faz, é uma outra dor das pessoas que têm medo de perguntar, não quer ter o trabalho de perguntar despesas e receitas, quer sempre fazer as coisas escaláveis, né, na vida, e eu faço isso. Eu ponho um casal com 2 filhos, que é um padrão de vida de classe média, para a gente poder já ter uma noção de onde que a gente pode chegar. Vanessa, como é que é a metodologia? Como é que você começa? Como é que você capta depois receita? Porque a maioria das pessoas não sabe, gasta, mas não sabe onde gasta e quanto gasta e por que gasta, né? E que é mais gostoso, né? Gastar do que ganhar. Ganhar é bom, né? Mas gastar é muito mais gostoso, né? Como é que você faz, Vanessa? Então, esse é um exercício interessante, sabe? Eu acho que o planejamento financeiro começa a trazer aquele sinal de alerta para as pessoas que precisa ser feito algo na vida delas, exatamente por essa pergunta. Eu posso dizer assim que 99% das pessoas não sabe o quanto ganham e não sabe o quanto gastam. E isso traz um alerta de que a gente vem também trabalhando as finanças de uma maneira deixa a vida me levar, né? Então, eu recebo, aí só observa que deu alguma coisa errada quando entra no negativo ali na conta bancária, no cheque especial. E quando a gente faz o planejamento financeiro, tem uma parte que é a parte de gestão de riscos, que por sinal é uma das principais disciplinas que eu leciono, que é o momento de você trazer para o cliente os alertas de situações imprevistas que pode acontecer na vida deles e que geram um grande impacto financeiro.
E pode destruir um sonho, pode destruir toda uma aquisição de toda uma vida, pode destruir até a sua carreira, porque se a gente, hoje, para que a gente consiga exercer nosso potencial de receita de trabalho, a gente precisa estar bem, né? Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, e preocupações financeiras, elas são importantes e geram até depressão na pessoa. Então, pessoas que têm dificuldade financeira, estão endividados, são pessoas que geralmente têm uma produtividade menor, e isso já é estudo feito, realizado, divulgado. Então, nesse contexto, esse exercício de fazer a pessoa elencar quais são as despesas, quais são as receitas, e aí eu vou tratando de maneira o que é melhor para o cliente, tá, JP? Então, assim, tem clientes que preferem fazer no caderno, à mão, e para ele é muito melhor, porque realmente isso é neurociência. A gente escrever com a caneta, não estou falando digital, ele traz uma assimilação muito maior para a gente, tá? Tem cliente que prefere a planilha. Tem cliente que já tem a planilha, mas coloca só as despesas fixas e não coloca as variáveis, e a gente precisa fazer algum ajuste. E tem os apps, né, que às vezes puxa já os dados da fatura, e aí ele tem mais ou menos um conceito ali, mas ele precisa de uma fonte, um canal que seja realista. Se ele é uma pessoa que paga parte no cartão de crédito e outra parte em cash, por exemplo, não vai funcionar. Então, esse alinhamento, ele é importante com o cliente no primeiro momento, tá? E aí é o que, às vezes, atrasa um pouquinho da primeira para a segunda reunião, porque o cliente, ele precisa se reestruturar dentro desse processo. O que eu percebo muito, puxando o gancho das mulheres, que esse é o nosso foco hoje de tema, é que, às vezes, as mulheres, elas participam no consumo, no cartão familiar, mas elas não têm a noção do quanto que é o gasto total. E aí eu vou trazer para você uma experiência minha própria, depois da separação, que foi que me chamou também a atenção em relação às despesas do meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos, e a gente tinha tudo planilhado, inclusive, apesar de acompanhar, e a gente sentava para discutir isso, eu com meu ex-marido, quem elaborava, ele é engenheiro, então quem elaborava a planilha era ele. E aí a gente tinha os dados de consumo de despesas do meu filho. Quando me separei, eu descobri que a despesa do meu filho não era aquela, era muito maior do que aquela. Então, até o entendimento de anotar tudo que gasta é o principal fator, mas você também classificar as suas despesas é importante. E aí eu passei a trabalhar na minha vida, e hoje eu tenho ensinado as minhas clientes também a trabalhar dessa forma, a você segregar quem é a fonte de despesa, quem é a persona, quem é a pessoa que é o responsável por aquela despesa. Então, hoje até a minha cachorrinha, ela tem a planilha dela separada. Eu sei o quanto que ela me gera de despesa mensal, o quanto meu filho gera de despesa mensal e o quanto que eu gero de despesa mensal. E aí uma dica que fica aqui, não só para as pessoas, né, para os clientes, mas quem está nos assistindo, até para os planejadores, quando você vai pensar numa despesa infantil, a criança é uma cabeça dentro de casa. Então, se você paga o condomínio do apartamento, enfim, da casa, ele precisa ser fracionado em quantidades iguais por cabeça. Então, se tem 3 membros na família, a despesa da criança, a criança compartilha de 1/3 do condomínio. Então, é despesa dela. Despesa com o IPTU, despesa com a empregada, porque se a gente for parar para pensar, eu, por exemplo, hoje eu demando uma diarista mais dias na minha casa do que se eu morasse sozinha, por conta do meu filho. E esses pontos são importantes porque a vida, ela é mutável. Em algum momento da vida, vocês podem passar por um divórcio, quem é casado. E se isso acontece, a clareza dessas despesas da criança, ela traz para o pai ou para a mãe, para o genitor ou para a genitora, uma mitigação de conflitos. Porque às vezes um fala assim, não, a despesa é tanta, a outra despesa é tanta, aí vem um pedido de pensão. Né? Aí fica aquele conflito que um acha que o outro, um está certo, o outro está certo, mas no final existe um meio termo, que é o mais justo, o real. Então a mulher também ela acaba entrando num processo de sobrecarga emocional e financeira nessa situação e vulnerabilidade, porque ela não consegue calcular quais são as reais despesas da criança. A gente fica só focado na escola, na farmácia da criança, no cursinho de inglês, mas essas outras despesas agregadas a gente esquece.
E tem coisa que é recorrente, tem coisa que é esporádica, né? E as pessoas desconhecem isso também. A, a, a parte de captação de dados, eu digo para as pessoas, você tem que fazer a primeira junto com o teu cliente, porque se você mandar uma planilha, ele vai colocar dados que ele nem sabe nem o que tem. Então você vai receber já dado ruim. Mas mesmo que isso aconteça, quando eu faço essa outra reunião, eu faço para verificar se ele entendeu o que eu perguntei. Porque exatamente o que você colocou, cada pessoa tem despesas pessoais mesmo. Então, academia, médico, ou terapia, esportes, roupa, barzinho, e tudo por aí vai, cada um tem a sua despesa, compartilha as despesas familiares, e aí sim isso tem que ser dividido, você está correto, ou seja, moram numa casa 3 pessoas, são 3 cabeças, senão não existia aquela casa, aquele lar dessa maneira. E isso tudo colocado. Eu costumo já mandar num e-mail o que eu vou precisar e vou perguntar para poder pré-montar a Fintrax, e aí sim eu posso compartilhar o link para o cliente hoje, ajustar aqueles dados, ou seja, porque eu já tenho ele colocado. E depois disso feito uma vez, quando você vai fazer a revisão do caso, ele já está acostumado. Então, se você encaminha o link de novo e diz, olha, atualize as despesas que você e receitas que você tem aí, exclua, mas tome cuidado para excluir, né, o que realmente já não é mais uma despesa ou uma receita, e a gente faz uma nova reunião. Porque daí a gente consegue educar o cliente a estar conosco. Quando a gente tem o Open Finance, né, o Open Banking, a gente tem que elencar também o que é a Maria Terezinha, se é restaurante, se é uma loja de papelaria, ou seja, ela não vem toda pronta também, né? Mas isso eu acho que essa construção de entender, né, despesas, entender receitas, para a gente poder rever ao longo do tempo. E é o que eu digo para o pessoal, né? Quanto pior o dado, pior o resultado. Então, se você não tiver dados aprofundados, e tem gente que não quer trabalhar, não tem problema, não precisa trabalhar sem aprofundar, porque o cliente às vezes não quer, né? Então, ele não está procurando o planejamento, ele está procurando uma foto, uma dica, vai, é isso que eu digo, é uma dica de como ele, que ele tem que poupar e fazer. E assim, com você, como é que tem sido depois a implementação de produtos e serviços? Por exemplo, você falou da área de risco. Óbvio que eu nasci dentro dessa área, a história me colocou dentro dessa área, é a área que eu mais adoro, e como eu digo, não há futuro sem presente garantido. E é a partir daí que a gente pode até arriscar de fazer coisas, porque a gente sabe que se der errado, a gente está protegido. E as pessoas têm uma dor de falar de proteção e tudo mais. Como é que você toca nesse tema da proteção financeira com as pessoas? E principalmente as mulheres, que eu acho que isso tem na mulher, né? Ela tem essa responsabilidade que ela sente maior na hora de trazer esse amor para dentro de uma apólice de seguro de vida personalizada. Antes de responder a sua pergunta, né, eu queria puxar nesse gancho da mulher. A mulher hoje ela é a chave para um planejamento financeiro de qualidade, né? A mulher ela tem muito mais abertura em falar de forma transparente tudo o que está acontecendo. E para que o nosso trabalho seja eficiente na vida do cliente, precisa haver essa transparência. Eu costumo falar com o meu cliente na primeira reunião que ele está em um ambiente seguro, né, que as informações elas não são passadas, né, elas são protegidas, mas que eu preciso que ele me fale sobre a realidade da vida como um todo, para que eu consiga trazer as soluções adequadas para ele, né? E a gente faz sempre uma analogia com a medicina. Então, que se ele chegar no médico com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, só relatar da dor de cabeça, que é o que mais está incomodando a ele vai permanecer com a dor no estômago e talvez a dor de cabeça venha do estômago. E aí ele não vai ter a solução do problema dele, e é um pouco de como funciona o nosso trabalho. Então, assim, as mulheres nessa participação, ela é muito importante. Porque, às vezes, vem no meio da reunião
um fato que fala assim, as mulheres elas são mais expressivas, né? Porque junta esse lado emocional que é muito reprimido na mulher, mas que é muito importante. O homem, o JP, não é uma crítica aos homens, mas é uma observação que eu faço até os homens que estão presentes. Às vezes, quando a gente senta para fazer um planejamento financeiro, e eu já conversei com colegas planejadores homens também, tá? Para perguntar se eles têm a mesma percepção, e eles já me correlataram que sim. O homem, no papel de cliente, né, na reunião de planejamento financeiro, às vezes ele tem um pouco de receio, eu sinto, de que algo que foi feito por ele seja classificado como alguma coisa Errado. errônea, É. tá? Porque ele não pode errar. Ele não pode errar. Ele tem que conduzir, é esse lado, né? Isso não é uma crítica, tá? Isso é uma observação que é um peso também que o homem carrega, uma responsabilidade, quando ele associa e compartilha dessa responsabilidade com sua companheira, a vida financeira, a vida do casal ficar mais leve. E eu tenho tido relatos sobre isso, eu tenho 2 casais que estão em acompanhamento comigo, que eu percebo que a relação deles vem evoluindo e a mulher vem me trazendo isso. Olha, eu fiquei tão feliz que ele mudou a percepção dele a partir de agora, ele já começa a pensar mais à frente, mais no futuro, porque ele era muito imediatista. E outros relatos também assim, de preocupação de algumas despesas que são femininas e que às vezes são muito criticadas pelos homens, porque não é a despesa dele, e não é porque não é despesa dele, é diferente dele, que é errado, né? E que o homem começa a entender que a mulher também tem a necessidade dela de gastos individuais, como você falou, que a mulher vai ter o salão, a mulher vai ter que pintar o cabelo, a mulher, né? Então, assim, que são situações que são necessárias. O que tem que entrar em equilíbrio é assim, existe o dinheiro é finito, né? A família precisa ter um padrão de vida ajustado à sua realidade financeira, e isso vale para o homem e para a mulher. Eu fiz até um artigo ontem no LinkedIn falando sobre isso, que nem tudo que reluz é ouro. Porque hoje, dentro das redes sociais, a rede social veio para expandir muito o nosso conhecimento, tem muita coisa boa, mas infelizmente esse perfil ostentação, né, que vem sendo divulgado como se fosse uma riqueza absurda, prosperidade, a coisa rápida, imediata, de você ganhar muito dinheiro rápido, tem levado pessoas a fugir do seu padrão de vida, extrapolar, entrar em endividamento, tendo uma renda diferenciada, por carência, por emocional, para querer mostrar para os outros, para querer vivenciar um padrão que não é seu, enfim, não importa o fator. Mas respondendo agora a sua pergunta em relação ao seguro e associando a isso, quando a gente começa a trabalhar as soluções, enxergar panoramas que são panoramas que podem acontecer naquela família, como, por exemplo, um CLT, né? A gente tem um principal provedor da família, por mais que a mulher trabalhe, mas a renda dela não é suficiente para garantir as despesas da casa, então a gente tem um risco ali, porque esse provedor, ele vem a falecer, ou caso ele fique impossibilitado de trabalhar, né, por uma incapacidade permanente, como que fica essa família? Né? Então, são riscos que geralmente a pessoa se surpreende quando eu comento. E como que eu tento trazer de forma educativa a consciência disso para essa família ou para essa pessoa? Que esse risco também acontece numa pessoa solteira, que não tem nenhum outro apoio financeiro. Através de simulação de fatos. Então, eu pergunto para eles, como que ficaria a sua vida se isso acontecer? E aí a gente vai trabalhando nessa aqui, eu brinco que é a parte mais sensível da conversa. Porque imaginar que alguma coisa, ninguém quer pensar que algo ruim vai acontecer. E a gente torce para que não aconteça. Mas se acontecer, como que eu consigo, na minha função, né, de planejadora financeira, proteger vocês? Essa é a minha preocupação. E eu, como eu amo o que eu faço, eu vou te falar, quando o cliente não adere a uma solução que eu dou e o risco acontece, eu fico muito mal. Isso já aconteceu com um cliente meu, eu sugeri a contratação de um seguro de doenças graves, 3 meses depois ele foi diagnosticado com câncer e ele não quis fazer o seguro, porque ele entendeu o seguro como custo. E isso é muito comum na vida das pessoas. As pessoas acham que pagar seguro, seja patrimonial, seja de vida, seja o que for, é custo. O único seguro que as pessoas aceitam pagar é o seguro do carro.
e que quando a gente faz a análise patrimonial do cliente, primeiro ponto, o cliente nunca sabe quanto que é o valor de patrimônio dele, porque ele fixa o valor da declaração de imposto de renda. Ponto. Só que o valor do imposto de renda, de investimento, de imobilizado, ele é totalmente diferente. Primeiro porque o imóvel geralmente está defasado, ele não faz atualização, né? Está lá, defasado o valor do imóvel versus o valor de mercado. E na parte de investimentos, porque existe um critério próprio de cada tipo de ativo de declaração. Né? Às vezes você só declara o que você aporta, não declara o rendimento. Então, declaração de imposto de renda não é extrato patrimonial. E aí, o primeiro ponto de surpresa do cliente fala assim: hoje você é uma família ou você é uma pessoa com esse X aqui de patrimônio. Nossa, eu não sabia que eu tinha isso. E aí, associado a isso, como que esses riscos podem impactar? E às vezes é uma coisa banal. O carro geralmente é o ativo de menor valor financeiro na família. Então, se ele perde o carro, não estou dizendo que não tem que ter o seguro, mas se ele perde o carro, supondo que ele não tivesse seguro desse carro, acontece um acidente, ele perde, né, dá PT no carro. Talvez não atrapalhe os sonhos futuros dele, mas um incêndio numa residência, sim. E o seguro patrimonial da casa, que é mais barato do que o do carro, não é tão aceito no mercado. Né? O seguro invalidez é um seguro, gente, é muito barato. Eu falo com o cliente, é muito barato esse seguro, mas se acontece de você não poder mais trabalhar e gerar receita dentro de casa, olha, se imagina nesse cenário, né? E o quanto que sai daquele valor dele do orçamento para o pagamento de um seguro de incapacidade permanente é muito pequeno. Sim. Então, assim, também faz parte do nosso trabalho a gente expor isso ao cliente, porque as decisões às vezes também não acontecem por falta de conhecimento. E isso é muito importante no nosso papel como profissionais do mercado financeiro, para os corretores de seguro. E aí é que entra a FinTrack, porque eu consigo apresentar para o meu cliente qual o risco financeiro dele. Olha, se acontece um falecimento prematuro, se acontece uma incapacidade financeira, tá vendo aqui? Isso vai afetar aqui, olha. Se você hoje está fazendo uma reserva para a sua aposentadoria e você tem um incêndio na sua casa, de onde você vai ter que tirar para conseguir reconstruir essa casa? Então, eu consigo simular cenários para a família para que eles tenham a consciência do que é a real necessidade. Né? E aí, depois, num outro momento, a gente passa a conversar sobre aquilo que eles consideram mais importante e, é claro, acessar isso dentro do orçamento do cliente, porque a gente tem que associar a realidade da família, a realidade de renda, porque não adianta a gente trazer todas as soluções e ele não ter capacidade financeira para arcar com aquilo. Né? Então, esse é um outro processo que também é bem delicado, ele acontece numa etapa depois da apresentação de todas as soluções necessárias. Esse tema, para mim, é tão natural, né? Porque eu conto toda a minha história, tudo que eu já passei, tudo que eu já paguei de benefícios e tudo mais, né? Então, sempre o exemplo faz a pessoa pensar, o que a gente chama de despertar de necessidades. E por que não é criação de necessidade? Porque a necessidade existe, a gente só desperta, o cliente não tem consciência, como você falou, e ele tem esse hábito de comprar carro e logo fazer o seguro, não sai sem o seguro, a maioria, né? Que tem, já compra esse seguro. E, percentualmente, um seguro pode custar 4, 5% do valor do bem. Mas esse bem foi comprado por essa pessoa. E neste acidente, uma coisa que eu digo, não mate cliente. Cliente morto não pensa. Ele está morto, eu diz, dane-se. Mas ele morto financeiramente, vivo, aí ele começa a se preocupar. Então, nesse acidente de carro, você falou de roubo, eu falo de acidente. Sofreu um acidente, seu carro vai ser devolvido, mas você saiu paraplégico ou cego. Daí para frente, o que vale mais? O carro ou você manter você e a tua família o padrão de vida que você tinha desenhado? É muito mais dinheiro, é o que você falou. O seguro de invalidez por acidente é o mais, para mim, o mais barato produto do mercado. E as pessoas às vezes se surpreendem quando a gente fala, olha, você pode ter R$500 mil de uma cobertura de invalidez por acidente em algumas seguradoras pagando R$23. Ou seja, 1 milhão é 40, não chega a R$50. E aí isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E a Fintrax, ela tem esse dado ali, porque ele faz o cálculo até a expectativa de vida se eu deixar de trabalhar hoje, considerando renda do cônjuge,
INSS ou pensão pública, aluguéis dos bens que você tem, dinheiro e tudo mais. O dado é muito claro, e contra fatos não há argumento. Ou seja, o cliente, para mim, invariavelmente, eu faço as minhas apresentações por videoconferência. E hoje a benesse que a gente... Tem uma coisa ruim, né? Que a gente para de contatar as pessoas. Tem cliente meu que nunca me viu. Quer dizer, me viu, só que nunca me encontrou, porque a gente está em videoconferência. Mas me permite que nem a gente está aqui falando com duas pessoas, uma em cada lugar. Então, o principal cônjuge, nos seus trabalhos, conseguem se reunir. Que era uma dificuldade que eu tinha antigamente, que era isso. Normalmente, quando apresentavam um seguro, e esses machistas são assim, tá? Nessa hora, quando você falava, olha, você precisa de 3,5 milhões de cobertura. Qual a primeira objeção dele? Preciso falar com a minha esposa. Nessa hora, ele precisa falar com a esposa. Para comprar o carro e o seguro do carro, ele não perguntou, tá? Mas é natural fugir dessa situação dizendo esse tipo de coisa. E eu acho que a Fintrax traz essa clareza. E a parte legal, óbvio, o cliente vem e fala, esqueci de dizer que eu tenho X, porque ele, quando vai montando todo o diagnóstico, ele sempre tenta achar uma fuga para não contratar um seguro, dizendo que tem mais dinheiro. Aí tem mais dinheiro, diminui sim a necessidade de seguro, aumenta a sucessão patrimonial. Ou seja, tira de um lugar para pôr no outro, né? E você costuma fazer esse tipo de... Né? Você faz esse tipo de trabalho sempre em videoconferência, ou você tem visitado ainda clientes para falar? Depende muito, João. Acho que depois da pandemia a gente teve mais uma demanda digital. E isso é muito bom na minha profissão, porque ela rompeu barreiras. Então, hoje eu tenho clientes no Brasil inteiro e até fora do país. Então, isso favorece muito a expandir o meu trabalho e essa missão que eu tenho realmente de conscientização financeira. É natural. E eu vou te falar, não vejo nenhum tipo de prejuízo em relação à confiança e à qualidade da entrega, tá? Eu acho que o digital, ele funciona bem, as pessoas não perdem tempo em se deslocar, então eu consigo agregar, fazer mais reuniões do que eu faria se fosse presencial, também pelo meu tempo de deslocamento até o cliente, e eu vejo que não tem nenhum tipo de... Agora, às vezes, tem clientes que preferem o presencial, e aí tem a vantagem do cafezinho, então, assim, eu acho que eu gosto do presencial, tá? Mas, sem dúvida, o digital ele foi um ganho na nossa profissão e eu, particularmente, nunca tive dificuldade de fechar negócios e entregar um planejamento financeiro adequado para o meu cliente, porque foi feito online, tá? Falando um pouco dessa questão do marido buscar a mulher, né, como uma decisora, quando ele realmente procura a mulher, essa objeção, ela acontece porque às vezes eu percebo que é uma fala, mas ele não realiza, né? Para fugir da contratação do que é importante para ele. Quando ele traz a esposa, e aí mais uma vez eu reforço o lado emocional e a capacidade da mulher pensar em múltiplas coisas ao mesmo tempo, ela consegue simular esse cenário muito mais fácil do que o homem. Um outro ponto importante em relação à preocupação da mulher, e eu reforço que as mulheres procurem participar, elas não aguardem simplesmente serem demandadas ou o convite, né, que elas participem ativamente e procurem conhecimento, porque hoje dentro do mercado financeiro a gente tem plataformas que oferecem cursos gratuitos de qualidade. A própria Ambima tem cursos maravilhosos, a Planejar, cursos são acessíveis, vídeos acessíveis, não só para os profissionais de mercado financeiro, assim como para clientes, tá? Trazendo entendimento sobre finanças, que é o principal. Mas a mulher, ela tem essa facilidade de gerar a simulação de um cenário de risco e tomar uma decisão mais rápida. Um outro ponto importante, é uma realidade, as mulheres vivem mais que os homens. Então, essa questão de preocupação com o futuro, ela precisa realmente ser organizada e tomar uma ação sobre isso, porque a necessidade de renda da mulher, ela vai ser por um período muito maior do que o do homem. Então, quando a gente projeta essa expectativa de vida, dificilmente a gente trabalha em cima
da expectativa que acontece média do brasileiro. Ela supera essa expectativa média do brasileiro, né? Seja porque é uma família com um perfil longevo, seja porque a mulher ela tem uma tendência de viver mais, porque são mulheres que estão mais presentes nas consultas médicas, fazem check-up, né? A gente vê alguma campanha aí sobre o câncer de mama, as mulheres são extremamente aderentes. A gente vê uma campanha sobre câncer de próstata, é motivo de piada entre os homens. Então, né, infelizmente, a gente tem é uma realidade. E aí, no viés da mulher, ela tem que proteger não só ela e a necessidade de renda mais longa dela, assim como o próprio companheiro, que em algum momento pode ser uma pessoa que gere uma despesa maior em relação à medicação, tratamentos médicos, né? E tudo isso interfere no nosso planejamento financeiro. A gente tem uma facilidade de projetações impressionante, porque a gente quer que tudo aconteça na nossa vida. Então, a gente projeta a faculdade do filho, a gente projeta a viagem para Disney, a gente projeta até mesmo a aposentadoria e independência financeira, que é o grande sonho de todo mundo, e deve ser realmente trabalhado com muita disciplina isso, porque eu acredito que mais um tempo a gente não vai ter mais INSS, aposentadoria pública, e se tiver vai ser muito pouco, porque o caixa ele não está compatível. A gente vai chegar num estágio onde teremos menos contribuintes e mais usuários, né? Vamos dizer assim, mais aposentados. Então, vai desequilibrar esse caixa em algum momento. E a gente precisa construir a nossa reserva própria de renda para o futuro. Então, eu faço esse pleito aqui, assim, até para os homens, provocar as mulheres nesse convite de participar desse momento. Mas é chato, mas ela não entende. Tenha paciência, porque ensinando ela entende. Se você não tem paciência para isso, contrate um profissional do mercado financeiro que possa fazer esse papel. Mas é importante que tenha essa conscientização, sabe? E aí eu até provoco aqui os profissionais, os planejadores financeiros homens, né, dentro de uma experiência atendendo mulheres, para ver se concordam com o que eu estou falando, né, dessa percepção de ter uma maior aderência ao resultado e às soluções no planejamento financeiro pela mulher, seja a contratação de uma proteção de vida, proteção patrimonial, a necessidade e a disciplina do aporte mensal numa previdência privada, do que o homem. E o homem, assim, tem um outro fator. Eu tive um cliente que uma vez virou para mim e falou assim: se eu morrer. Sim. Aí eu perguntei para ele assim, mas por quê? Existe a possibilidade de você ser imortal? Aí ele parou, eu falei, não, vamos voltar. Você falou para mim, se eu morrer. E a morte é um evento de risco quando? Ele não é um evento de risco se. Né? O seu carro ser roubado, um incêndio na sua casa é um evento se. Agora, a morte não tem jeito. A gente só não sabe quando vai acontecer. E aí ele falou, não tinha parado para pensar dessa forma. Quer dizer, é uma coisa tão inconsciente, né? Que ele tem esse viés, o masculino, dessa perpetuidade, dessa imortalidade, dessa vitalidade eterna, e que eu não preciso fazer nada, que tudo vai dar certo, vai acontecer, e que eu estou ganhando bem hoje, eu vou continuar empregado para sempre, vou me aposentar e minha renda vai ser essa lá no futuro, né? E que nada de ruim vai acontecer. A gente torce para que isso aconteça, mas infelizmente a gente vê situações trágicas e a gente não quer que passem por isso, né? Dois pontos importantes você tocou. Quando eu via o novo estudo, né, de aumento da expectativa de vida do brasileiro, né, parece pequeno que fala que mudou, né? Às vezes é um ano, 0,3, 0,9, mas isso é uma média. Não quer dizer que todo mundo vai viver até os 73,9 anos, né? É uma média. Tem gente que morre quando nasce. Tem gente que vai até os 100, 106. A avó da minha esposa viveu até os 106 anos, morreu esse ano. Então, assim, e requer cuidados. E dois pontos importantes aí. Primeiro, esse que eu falei. Outra que homens têm expectativa de vida menor que mulheres. Então, já tem um tema extremamente importante, porque a mulher provavelmente vai sobreviver ao homem. Também é uma outra probabilidade. E ela, sim, vai provavelmente se encontrar sozinha uma hora se tiver uma diferença de idade ainda maior entre homem e mulher, o que acontece normalmente, né? E outro extremamente importante tema, né? As pessoas hoje sobrevivem em condições financeiras, às vezes complicadas, por conta de doenças
que vão degenerando ao longo do tempo, tipo Alzheimer. Eu tive essa experiência com a minha tia com Alzheimer. Por 4 anos eu fiquei cuidando dela no residencial. E a coisa mais impressionante, você entra num residencial de idoso, a maior parte é mulher. E por que que isso acontece? Os homens não cuidam das mulheres, mas as mulheres continuam cuidando de seus homens. E isso ainda é uma coisa muito profunda aí. E a gente às vezes fica falando dessa morte, tem essa morte financeira depois de aposentado ainda, que as pessoas também não querem pensar. Ou seja, eu estou curtindo a vida adoidado, mas de repente eu vou viver, mas de uma maneira muito limitada. Como é que você trata e como é que as mulheres se enxergam isso com você? Antes de eu começar aqui, só fazer uma pausa para 2 comentários muito legais que aconteceram aqui no chat. Um da Karine, que ela fala: impressionante como a gente protege tudo, menos quem faz o dinheiro acontecer. Né? É um ponto importante da gente refletir sobre isso. Né? O principal provedor da casa, ele precisa ser protegido, e a renda dele também, porque é de suma importância para essa família. Imagina um pai de família falecer com filhos ainda menores de idade, né? Além da necessidade financeira, o ponto emocional, que até que mesmo que a mulher consiga retomar a sua carreira, isso leva um tempo, porque a dor emocional do luto, em média, ela leva em torno de 3 anos para se recuperar. Então, é muito difícil para a família passar dificuldades, às vezes, tomar decisões, tirar o filho de um colégio particular, cair padrão. Então, esses são pontos importantes, né? E a outra foi eu não sei se fala Mucciolo ou Mucciolo. Para o italiano é Mucciolo, Mucciolo. que ele fala que os homens são mais tomadores de risco nos portfólios e não fazem proteção, caso RED, né? Disso no planejamento financeiro através de ferramentas como seguro e previdência. Já as mulheres são mais conservadoras nos portfólios e mais responsáveis na média do planejamento financeiro. Que elas têm mais consistência nos aportes, além de aceitar mais sugestões. Então, é uma colocação, eu fico feliz de compartilhar, que não é só uma percepção minha. Então, obrigada aí pela participação de vocês, porque realmente acaba que a gente aprende também e essa troca é muito válida. E assim, voltando aí à questão do planejamento, né, o JP, por que o planejamento é o grande potencial de transformação na vida de uma pessoa, seja ela solteira, seja ela casada, seja ela em planejamento de casamento, em qualquer estágio da vida? Porque mudanças, elas acontecem, né? Imprevistos acontecem, a gente pode se separar, pode ficar viúva, pode ficar viúvo, um filho pode ter um sonho, de repente fazer uma faculdade de medicina e não consegue passar por uma faculdade pública, tem que ir para uma privada. Então, as despesas, elas são mutáveis, os momentos de vida são mutáveis, os sonhos são mutáveis também. E aí, qual eu acho que é a grande, aqui, vamos dizer assim, o grande milagre, ou não sei, não queria usar milagre, mas assim, a grande beleza do planejamento financeiro é que você consegue entregar o plano individual, porque não existe receita de bolo. Essa fórmula que, infelizmente, eu sou contra isso, tá? Influenciadores financeiros, que às vezes não tem nem certificação de mercado para estar falando sobre finanças. A gente estuda para caramba para tirar um CFP, para tirar uma Ancor, para tirar uma CPA 20, uma CEA, e às vezes é um cara que fez um cursinho de trader e começa a fazer a divulgação, ideias e soluções no YouTube. Não é assim que funciona. Eu, inclusive, até fazer uma crítica. Eu fiquei sabendo que foi lançado por um grande influenciador do mercado um curso de planejamento financeiro de 1 mês para a pessoa atuar como planejador financeiro. Então, assim, onde é a grande beleza, né? A gente, com toda a nossa experiência de mercado, todas as certificações, estudo constante que a gente faz, né? E essa troca, esse compartilhamento com profissionais e colegas do mercado sobre realidades de vida das famílias e das pessoas, a gente consegue entregar para o cliente aquilo que ele precisa. E o cliente, ele chega para a gente com, às vezes, uma demanda do que ele quer. E aí eu consigo entregar o que ele quer, mais o que ele precisa, mas de uma maneira personalizada, porque não necessariamente o objetivo de uma pessoa é o mesmo objetivo de outra. E às vezes, dentro da própria família, a gente tem conflitos de objetivos. Às vezes o homem quer fazer uma transição de carreira e a mulher não, ela quer ficar mais estável na carreira. E como conseguir adequar esses objetivos individuais e respeitar isso,
né? Porque a individualidade ela precisa também ser respeitada dentro de um planejamento financeiro. Então, essa é a beleza. Às vezes eu consigo fazer o planejamento familiar e fazer um adendo, um anexo, exclusivamente para um sonho individual da pessoa, seja uma viagem, seja um período sabático, seja o que for, né? Um curso que queira fazer, enfim. Então, essa eu acho que é a grande beleza dessa nossa atuação e que eu sou muito grata de tê-los como parceiros, porque além de vocês terem uma plataforma que eu considero hoje a mais completa do mercado, e é uma plataforma que ela, além de tudo, é educativa, porque vocês lançam tantos conteúdos para nos ensinar a atuar, e essas ideias, esses compartilhamentos de situações que aconteceram às vezes, que vocês recebem de um planejador financeiro ou de um corretor, enfim, de algum profissional do mercado financeiro que atua na plataforma, vocês imediatamente compartilham conosco e trazem também inovações que são necessárias no nosso mercado, né? Nos traz essa autonomia de fazer um atendimento personalizado para o nosso cliente, que é fundamental. E então eu acho que isso é a grande beleza hoje dessa atuação nossa como planejador financeiro, dentro da nossa experiência, associada a uma plataforma que eu consigo tangibilizar isso em um papel para o meu cliente. Duas coisas. Uma, do que você comentou, da mudança após o conhecimento do planejamento financeiro. Ontem, teve um cliente nosso, um assessor, que recebeu o cliente, casal de médicos, no escritório e falou com os clientes. Quando os clientes foram embora, a esposa mandou uma mensagem para ele dizendo que o marido já estava mudando. Ou seja, foi o impacto já de estar começando a entender, e isso foi muito interessante. A outra, e você também tocou nesse ponto, e a outra coisa é que no Perguntas e Respostas, o Gustavo Ristel perguntou como é que você precifica o trabalho. Isso é sempre muito personalizado, depende do teu momento, eu acho que também como profissional, se você já chegou num nível maior de entrega, porque tudo vai depender, não é o preço, né, é o valor de entrega, porque só é caro o que não tem valor, né, e isso, às vezes um solteiro, às vezes um casado cheio de filhos, um mais idoso, ou seja, cada um é um tipo de trabalho que a gente vai ter, né, e onde tem mais conflito, o trabalho sempre é mais complicado. Então, responder a pergunta dele, como é que você começou precificando e hoje como você precifica? Essa parte da experiência ela é muito importante, né? Então, é claro que assim, eu venho dentro de um processo de crescimento de custo dessa, dessa, dessa entrega do planejamento financeiro. Essa é uma dica para os profissionais. O primeiro ponto, acho que vocês precisam precificar sua hora de trabalho. O quanto que vocês demandam de renda mensal e projeta isso em horas trabalhadas, né? Então, sabendo quanto que é a sua hora trabalhada hoje, e quanto tempo você leva para atuar dentro de um planejamento financeiro, você vai conseguir chegar num preço. Outro ponto que, assim, é uma dica não só para os profissionais de mercado financeiro, mas para qualquer profissional autônomo, a questão da precificação do serviço, ela precisa, e eu falo isso para os meus clientes, tá? Que é muito comum também. Às vezes eu vejo clientes que eles não fazem o reajuste anual pela sua inflação familiar, que é uma outra visão que a plataforma nos dá. Porque diferente do IPCA, a gente entende, hoje a minha inflação média anual, ela não tem nada a ver com o IPCA, é 2 ou às vezes até 3 vezes mais do que o que está projetado de IPCA anual. Porque se a gente for observar, plano de saúde, reajuste 19%. Escola, no mínimo 8% por ano. Então, assim, nunca bate com o IPCA. Quanto que é a sua inflação do seu orçamento? Baseado nisso, você precisa reajustar também o custo do seu serviço. Então, anualmente, vocês precisam fazer esse ajuste, porque senão o preço fica estacionado, e aí nós, como profissionais do mercado, começamos a ter também a defasagem financeira. Isso não pode acontecer. Uma outra dica que eu tenho também, quando vocês começam a lotar a agenda, né, e você começa a não ter mais horário disponível para atender, é um bom sinal de que você está sendo altamente demandado e está na hora de você subir o seu valor, porque o seu valor no mercado subiu. Esse é um bom indicador de vocês perceberem como está o valor de vocês no mercado, sob demanda, né? Isso é bastante interessante. Queridona, nós já estamos chegando aqui no momento em que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre
novas funcionalidades, que eu sei que você também vai gostar de ouvir aqui com a gente, mas, assim, falar para esse povo que está com a gente aqui agora, o uso da Fintrax para você, e por que você recomendaria para eles a Fintrax nessa parte, que seja do planejamento completo, ou que seja para ele poder tornar tangível ou o seguro ou o investimento? Por favor, que daí a gente passa por pureza. O primeiro ponto é que ele organiza, sem dúvida, todos os dados que vocês conseguem coletar dos clientes, que são informações, qualquer mínima informação é muito importante. Então, eu consigo fazer isso de uma maneira muito organizada, o que me traz a visão completa para conseguir chegar nas soluções. O segundo ponto é que me auxilia nos cálculos matemáticos, né? A gente sempre usa HP, mas, sem dúvida, a gente consegue ele projetar cenários com os indicadores financeiros que são adequados para aquela família, como eu mesmo disse. Às vezes a gente projeta IPCA, mas não necessariamente a gente está conseguindo trazer a longevidade de padrão de vida para o cliente, porque o IPCA da família é diferente, é maior. Então, essa viabilidade de simular cenários, ela é rica, eu acho que na entrega. Um outro ponto, JP, que assim, um bom planejamento para mim é aquele que o meu cliente entendeu o que ele precisa fazer. Aquele que vai trazer resultado para ele. Não é aquele que eu fiz o melhor trabalho e entreguei o papel na mão dele. Eu preciso fazer com que o cliente tenha educação financeira. Se o cliente entendeu a minha linguagem, entendeu o que eu falei, qual é a necessidade dele, eu fico feliz, eu entendo que eu fiz o meu trabalho bem feito. Se ele vai executar, aí já não é mais a minha responsabilidade, tá? Mas o meu ponto é fazer com que ele tenha a consciência e o mínimo de aproveitamento de educação financeira, de conhecimento do porquê que aquela solução foi oferecida para ele. E depois, eu, inclusive, apesar de ter dentro da minha empresa as soluções financeiras para todas as necessidades, eu gosto de deixar meu cliente muito à vontade também, caso ele queira contratar fora, mas ele sabe o que ele precisa fazer, tá? Então, dentro desse escopo de entrega e qualidade, entendimento e educação financeira, o visual, vamos dizer, a organização gráfica, a organização de dados, segregar por etapas, né? Inclusive a parte sucessória, o quanto que essa família tem de custo de inventário, caso algum membro venha a faltar, que é um dado importante que as pessoas nem sempre sabem. Então, ali você traz um relatório completo com uma visão organizada que consigo tangibilizar esse modelo de educação financeira para o meu cliente. Então, se torna como se fosse um manual e bússola. E eu falo mesmo para ele, olha, guarda esse documento com você, e consulte ele ao longo desse período, e às vezes a gente já marca uma próxima revisão, porque o processo de manutenção desse planejamento financeiro, ele é muito importante. Como eu disse, a vida muda, né, os indicadores econômicos mudam, então a gente precisa estar atualizando sempre. Mas, no entanto, de um período que eu geralmente já faço um marco, olha, de 1 ano, dependendo do cenário econômico, 2 anos, dependendo da estrutura da família, você utiliza isso aqui como um indicador, uma bússola para você saber para onde você tem que ir. Ivan, muito obrigado aí pela participação. Nem vou falar aula, né, professora, mas é uma parte da aula também. Obrigado por estar conosco, obrigado por ser uma embaixadora da Fintrax e aí poder trazer um pouco mais dessa experiência para esse olhar do feminino sobre planejamento financeiro, que a gente tem que entender.